Olá, continuamos com o módulo 3 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo, nós vamos falar sobre os componentes moldura, botão e subformulário. Bom, para demonstrar o componente moldura, eu vou utilizar aqui o nosso formulário de pedidos que montamos ainda nos primeiros módulos desse curso. Então, está aqui o formulário. Bom, o componente moldura, ele, assim como o componente label, ele tem a função básica de ser uma moldura, ou seja, uma área, um componente para envolver os objetos e serve também para organização, layout do seu formulário e tudo mais, ou seja, é a função base desse componente. E ele tem também funções que podem interagir com o seu projeto, ou seja, algo que gere um tipo de funcionalidade para o seu projeto, que é a possibilidade de você abrir um formulário dentro da moldura e um formulário que tenha vínculo com o formulário onde o componente moldura está. Vou dar um exemplo disso aqui. Então eu vou criar uma nova aba nesse formulário e vou chamar isso aqui de itens do pedido. Eu vou reproduzir uma funcionalidade semelhante ao que a gente tem aqui na grid, tá? Só que com um formulário. Então, itens do pedido. Aqui eu vou montar mais um componente moldura. Ok? E aí, clicando no componente moldura, nós temos uma propriedade chamada formulário, onde eu vou indicar qual formulário vai ser aberto nessa moldura. Aqui eu vou chamar aquele nosso formulário itens do pedido, que a gente montamos para ser a grade, de pedidos. Perceba que automaticamente quando eu preencho esse parâmetro nessa propriedade, ele preenche também de forma automática o parâmetro de vínculo. Ou seja, ele encontrou que há uma referência entre as tabelas de pedido e itens do pedido, que é justamente aquele campo que o Maker sugeriu criar para fazer essa relação entre de qual pedido é cada item, já a vínculo entre as duas tabelas. Então, como ele encontrou de forma automática esse vínculo, ele já sugeriu o parâmetro. Logicamente, aqui eu consigo editar o parâmetro para colocar o vínculo que eu quiser, tá? Mas ele já fez uma sugestão, que nesse caso aqui a sugestão já é correta. É isso mesmo que eu quero, o vínculo é pelo código do pedido. Então, ele já sugeriu de forma automática o vínculo, eu vou salvar esse formulário aqui. E agora vou abrir um preview aqui desse formulário. Bom, então vemos aqui a moldura na primeira aba que eu usei apenas como um componente para envolver e apenas organizar ou definir um certo layout para o formulário. E na segunda aba temos o mesmo componente moldura, só que dentro dele nós temos um outro formulário sendo aberto, que é o formulário de itens do pedido. Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou editar o item atual, o pedido atual é para Eric Farias, e foram dois itens que foram solicitados, um monitor e 2 mouses. Então eu vou editar aqui esse registro e vou aqui em itens do pedido. Aqui eu vejo que temos um mouse e temos um monitor. 2 mouses e um monitor. Ok? E eu posso editar aqui, por exemplo. Digamos que foi apenas um mouse também. Então vou mudar aqui a quantidade para mudar para 1. E vou adicionar, além disso, ele pediu um fone de ouvido, que não tinha no pedido antes. Ele pediu, na verdade, também um pedido. Então vou gravar aqui a modificação. Quando eu volto para a grid, percebe que ele já se ajusta. Então eram 2 mouses, eu mudei para apenas um e não tinha fone de ouvido e adicionei o fone de ouvido. Então ele traz para você também essa função de você abrir um formulário e conseguir cadastrar as informações já parametrizadas com o formulário de origem do componente. Então bem interessante aí o nosso componente moldura. Agora o componente botão. Eu vou demonstrar o botão para fazer também algo semelhante, O botão ele tem a função básica de disparar uma operação, Então ele tem uma maior serventia para quando você está trabalhando com fluxograma. Nós vamos ver isso durante esse curso ainda, no módulo de fluxogramas. Mas ele também tem algumas funções, que você pode aplicar direto no componente através de propriedade, E uma delas é bem semelhante ao que a gente viu no moldura, que é a propriedade de formulário também, para você abrir um formulário através do botão. Então vou pegar aqui o componente botão. Eu vou colocar aqui nessa área aqui, por exemplo, e vou chamar isso aqui de gerenciar itens. Gerenciar itens. Pronto. Então está lá o nome do botão. E aqui na propriedade formulário, eu vou preencher o mesmo formulário, itens do pedido. Tá? De forma automática também ele já cria o parâmetro, o vínculo, para que haja a referência entre o formulário que vai ser aberto e o formulário de origem daquele botão, que é o código do pedido também. Então vou visualizar agora isso aqui, E agora eu tenho mais uma saída para poder editar os itens, É clicando no botão gerenciar itens. Ele vai abrir o formulário de pedidos,
o de itens do pedido, é que eu posso gerenciar. Ó. Vejo a quantidade de itens foram pedidos, ó. Foram 3 itens, né? Que foi o mouse, depois um fone de ouvido e o monitor, ok? Então você já consegue gerenciar, que é alterar o conteúdo, cadastrar novos, certo? Então tudo isso já fazendo aqui através de um clique no botão, ou seja, que eu não precisei gerar regra para isso, não precisei criar um fluxograma para isso, eu fui apenas editar propriedades do componente e consegui montar também esse subcadastro. Bom, e agora, para finalizar aqui essa aula, nós temos o componente subformulário, tá? Que é utilizado para expressar uma relação de 1 para 1. Então, eu não posso utilizar aqui inters do pedido, porque não é uma relação de 1 para 1, é 1 para muitos, né? Então, eu vou utilizar um outro formulário para mostrar esse componente funcionando, que é o formulário funcionário, tá? Nesse formulário de funcionário aqui, nós temos, por enquanto, a aba cadastro e uma aba de projetos. Eu vou inserir uma nova aba nesse formulário e vou chamar essa aba de endereço. Aqui eu quero que o usuário possa cadastrar o endereço desse funcionário. Só que nós já temos um cadastro de endereço e lá tem um vínculo com o funcionário. Nós temos uma chave estrangeira vinculando a um funcionário, ou seja, todo endereço pertence a apenas um funcionário. Então eu vou pegar o formulário de endereço que nós já montamos anteriormente. Está aqui o cadastro de endereço. Vou pegar esse formulário e vou arrastar para dentro do formulário de funcionário e vou escolher a opção subform, tá? Bom, ele cria aqui um formulário, um subform, que eu vou colocar mais ou menos aqui nessa área. Diminuir um pouco o tamanho. Tirar essas bordas aqui. Pronto. E, além de colocar, perceba a diferença de você abrir o formulário na moldura, como eu fiz antes. Na moldura, ele representa o formulário de forma completa, inclusive a barra de navegação, as funções de localizar. O subformulário é um pouco diferente, os componentes passam a fazer parte do formulário principal, né, que é o formulário funcionário aqui, e também todo o vínculo ele já vai acontecer aqui através do parâmetro. Automaticamente, quando eu criei, ele já setou o parâmetro também aqui de vínculo entre endereço e funcionário, né? Ele entendeu o vínculo e setou de forma automática. Se eu quiser editar aqui, eu posso editar o parâmetro sem problema, mas é o que eu quero aqui pelo código do funcionário. Bom, agora eu posso dar um preview nisso aqui e olha como é que ele vai se comportar. Então eu continuo tendo a aba cadastro, projetos e tenho agora uma aba endereço, tá? Com o endereço do funcionário, ó. José Antônio, o endereço dele é esse aqui, tá? Eu posso navegar aqui, ó. Ricardo Rocha, o endereço dele é esse. Eu posso editar também se eu quiser, ó. Por exemplo, não, o número está errado, o número na verdade era o número 21. Eu posso gravar e editar aquela modificação, né? E como a relação aqui é de 1 para 1, então eu estou editando só os dados do registro de Ricardo Rocha, do registro de Bruno Costa e assim por diante. Então, montei uma relação 1 para 1 aqui com esse componente de forma muito rápida e muito prática através do componente subformulário, ok? Então, esses foram os 3 componentes que nós mostramos aqui e até então a próxima aula.